Fala galera, nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da eletrodinâmica e aqui nós temos, rapidinho aqui para vocês verem o efeito da corrente elétrica. Bem, a gente iniciou na aula passada a corrente elétrica, como calcular a corrente elétrica, os sentidos da corrente elétrica, que é convencional e real, e os tipos de corrente elétrica, que é corrente contínua, corrente alternada e corrente pulsante. Não foi isso? Então agora nós vamos trabalhar aqui, pessoal, os efeitos da corrente elétrica, que nós temos 5 efeitos da corrente elétrica. É importante você entender, você procurar ler, entender cada um deles, perfeito? E depois os dispositivos de proteção da rede elétrica, se tiver tempo nesta aula. Então bora lá. Primeiro, efeito Joule ou térmico. Joule ou térmico. Quando eu estou me referindo a efeito Joule ou térmico, esse processo aqui é o processo de produção justamente de calor, pessoal. De calor, perfeito? Então aqui é quando eu perco, vamos dizer assim, energia elétrica no formato de calor. Nós temos, assim que iniciou a questão das lâmpadas, as lâmpadas elas eram justamente nesse formato aí que vocês estão observando. Era nesse formato aqui, ó. Só botar aqui rapidinho para tentar desenhar aqui para poder explicar para vocês, certo? Então veja bem. Então as lâmpadas, elas têm esse formato aqui, ó, e esse especial. Se vocês observarem uma lâmpada incandescente, que não é mais fabricada, deixou de ser fabricada desde 2016, para residências, só são fabricadas agora para granjas, aquecimento de aves, para alguns locais específicos. A lâmpada incandescente, quando surgiu, foi uma evolução boa para, vamos dizer assim, para a rede elétrica. Só que para o nosso mundo, para a população em si. Só que é o seguinte, pessoal. Aqui nós vamos ter o seguinte, essa parte rosqueada aqui, nós temos, vou fazer aqui uma simbologia, nós temos, ó, você deve ter visto, ó, existe aqui esses dois pontos que eu quero chamar a atenção para você. Então veja bem, essa parte, pode observar que quando você tem uma lâmpada dessa em casa, e se você folgar a lâmpada um pouquinho, ela apaga. Por que ela apaga? Porque a desconexão dessa parte aqui com a parte do bocal. Então, ao apagar a lâmpada, de certa forma, não está tendo contato ali entre os dois pontos. Ó, essa parte rosqueada é um ponto e essa outra parte esse outro. Se você tirar aquela parte rosqueada do bocal, ela também não vai funcionar, pessoal. Justamente porque nós temos dois pontos diferentes aqui. Esses dois pontos diferentes aqui, pessoal, ó, um ponto que fica nessa parte rosqueada e outro ponto que fica lá no finalzinho dela, naquela parte, isso parece um esmaltezinho preto, um vidrozinho preto. Então, isso aqui denomina o que a gente chama de diferença de potencial, tá certo? A gente chama de ADP, que é representado por U, como a gente já viu falando aqui, representado pela letra U. Então veja bem, quando a lâmpada sobe aqui e vai fazer esse processo aqui, então se há passagem de corrente elétrica, é claro que essa lâmpada ela vai o quê? Acender. Então se ela vai acender, é porque ela está em perfeito estado de funcionamento aí. Só que essas lâmpadas, ela tem, tá certo? Ela tem o que a gente chama de aquecimento, pessoal. Elas aquecem muito fácil. Aquecimento, ó, aquecimento. Esse aquecimento é justamente a perda de energia na forma de calor. Porque esse filamento de tungstênio aqui, ó, filamento, tá certo? Filamento de tungstênio aqui, ele tem uma função, tungstênio. Ele tem uma função importante que é justamente, dependendo da situação, dissipar essa energia. Ele fica avermelhado a tal ponto de produzir a luminosidade, tá certo? E claro que se não existisse alguns gases aqui, como as primeiras lâmpadas, elas queimavam fácil, porque eles colocaram um vácuo e aí quando eles fizeram a lâmpada em si, eles deixaram sem essa parte de vidro aqui, então ela não iluminava tanto. Se você observar, tiver um poste na sua casa, hoje quase não utiliza mais esse tipo de lâmpada, mas se tiver um poste próximo à sua casa e ele for quebrar essa parte de vidro aqui, ficar só esse filamento, você vê que a luminosidade dele é muito pouca, porque ele está tendo contato direto com o ar, sem contar a corrosão provocada pelo tempo, então ele vai queimar fácil. Quando colocaram esse símbolo aqui, observaram que a luminosidade passou a ser maior, porém o que é que aconteceu? Depois de um tempo o fio derretia, o tungstênio derretia, rompia e a lâmpada se apagava, queimava. Aí depois eles colocaram um gás aí, argônio, e aí depois desse gás eles perceberam que tem como fazer essa questão, a lâmpada funcionar muito bem. Então o que é que acontece? Quanto maior a potência, mais grosso é o tungstênio.
Esse tungstênio é tipo uma mola junto. Tem lâmpada, dependendo da potência dela, se você esticar, ele dá quase 1 metro de comprimento. Justamente porque ele é responsável aqui por essa dissipação. Então, uma lâmpada, quanto maior a potência dela, pessoal, mais quente ela vai se tornar. Mais ela vai gastar energia no formato de calor, mais ela vai dissipar energia. Então, mais difícil é tu pegar nela aqui no vídeo depois, se tu for tentar apagar, porque ela vai estar muito aquecida. E esse aquecimento exagerado, vamos dizer assim, é o que a gente provoca de perda de energia. Esse aquecimento aqui é o que a gente chama de efeito Joule ou térmico, efeito Joule ou térmico. Se tu aproximar a tua mão dela, tu vai perceber que está quente, justamente pela liberação de calor, tá certo? Então, essas lâmpadas, elas são baratas, elas têm alta potência, porém, elas não iluminam tão quanto as lâmpadas fluorescentes ou de LED que nós temos hoje em dia. E a durabilidade dela é muito pequena, elas queimam fácil por conta desse filamento tungstênio que tem aqui entre essas duas hastes. Então, esse filamento tem a probabilidade de, vamos dizer, romper facilmente. Então, tem que ter todo o cuidado com o manuseio dessas lâmpadas aí. Então, o efeito Joule ou térmico está justamente relacionado à liberação de calor provocado pela luminosidade dessas lâmpadas aqui. Então, nós temos uma lâmpada incandescente aqui, tá certo? Essa lâmpada incandescente como, certo? Lâmpada incandescente. Justamente fazendo com que ela tenha, tá certo? Esse aquecimento, essa liberação de calor, esse gasto de energia. Outra coisa, efeito luminoso. O efeito luminoso também é provocado. Então, a lâmpada incandescente pode se situar nas duas situações. O efeito luminoso também pode estar se referindo a ela, tá certo? Justamente porque nós temos, a lâmpada ela faz esses dois processos. Se ela provoca o efeito luminoso, ela vai aquecer. Então, se ela vai aquecer, efeito Joule térmico, efeito Joule ou térmico, Joule, como vamos dizer, e efeito luminoso é a consequência dessa liberação de calor. Então, veja bem, nós temos hoje muitos aparelhos com isso. Por exemplo, o ferro elétrico tem alta resistência, tem a parte do efeito Joule térmico. Você sabe que um ferro elétrico gasta muita energia. Nós temos o chuveiro elétrico. Quem tem chuveiro elétrico em casa sabe que consome muita energia justamente por conta de quê? Da liberação de calor. Então, esses aparelhos tendem a ter muita energia, consumir muita energia. Nós temos o secador de cabelo, nós temos a chapinha. Todos esses elementos ele tem alta resistência, fazendo com que você possa ter um fornecimento de calor elevado, tá certo? Esse fornecimento de calor está o efeito Joule ou efeito térmico. Tranquilo? Efeito Joule ou efeito térmico. Nas lâmpadas, além do efeito Joule ou térmico, nós temos também o efeito luminoso, tá certo? Que é provocado, tá certo? Para iluminar um ambiente ou alguma coisa do tipo. Tranquilo? Mais adiante, esse tipo de lâmpada aqui, ele é pegadinha em vestibulares. Tenho que interligar, por exemplo, um ponto nessa parte e um ponto nessa outra parte aqui para que a lâmpada funcione muito bem. E muita gente não sabe disso e termina pegando. Não importa como eu vou interligar, desde que eu faça a interligação desse ponto de baixo com esse outro ponto aqui em uma bateria, em uma tomada, em alguma coisa do tipo, para que ele funcione muito bem. Tranquilo, pessoal? Então, tome cuidado com esse tipo de lâmpada aqui. Sempre olhar se essa parte de baixo, se a parte rosqueada está em contato com os polos. Por exemplo, se fosse uma pilha, tá certo? Se fosse uma pilha, eu tivesse aqui um polo positivo, não importando aqui, vamos dizer que aqui fosse esse e aqui fosse esse. Ela ia funcionar? Ia funcionar. Ela ia funcionar tranquilamente. Por quê? Porque essa parte de baixo está ligada em um polo e essa outra parte rosqueada está ligada em outro polo. Então ela vai funcionar tranquilamente. Ok? Então ela iria acender nesse formato aí. Efeito magnético. Pessoal, o efeito magnético hoje ele é muito encontrado na parte de motores, tá certo? Nós temos hoje, não tem como a gente trabalhar essa parte agora especificamente, porque a gente vai trabalhar eletromagnetismo. Mas o efeito magnético está presente na fabricação de motores. Os motores têm efeito magnético, ímã, essas coisas, corrente elétrica. Oster, tá certo? Oster foi que de certa forma desenvolveu um experimento com corrente elétrica e com a questão da bússola, e a partir daí ele percebeu que a corrente elétrica também tende a modificar ou variar a agulha da bússola. Então os estudos a partir daí chegaram às evoluções que a gente chamou de motores. Então os motores que nós utilizamos hoje, que nós temos
seja em diversas situações, em alguns eletrodomésticos, lá o motorzinho da televisão, motorzinho de um rádio, motor em geral, todos eles estão suscetíveis ao modelo magnético. Todos eles estão suscetíveis ao modelo magnético, tá certo? O efeito químico. Também aqui é a parte da eletrólise que você deve estudar na química. Essa parte da eletrólise do efeito químico aqui, ele serve justamente para cromação, tá certo? Cromação, então ele vai cromar, ou seja, talher. Então as pessoas têm hoje, por exemplo, um talher de prata, porque foi cromado, tá certo? Às vezes não é feito totalmente de prata, ele é revestido com esse material porque foi cromado. Outro tipo de material. Então, a cromação em determinados objetos para que o mesmo não adquira oxidação, não vai enferrujar. Então é muito utilizado na parte da cromação o efeito químico, tá certo? Faz todo o jogo, conjunto de talher que está lá, aí depois ele submete ao efeito químico para fazer a cromação para não enferrujar e assim sucessivamente. O efeito fisiológico. O efeito fisiológico, esse daqui é o que passa nos seres vivos, tá certo? Esse efeito fisiológico a gente chama também de choque elétrico, pessoal. É o conhecido como choque. Esse daqui, para ser efeito fisiológico, basta passar em um ser vivo. Basta passar em uma pessoa, vamos dizer assim, ou qualquer tipo de ser vivo. O interessante é que vocês têm que ter cuidado, porque o efeito fisiológico provoca queimaduras diversas, dependendo da amperagem, dependendo da intensidade do choque que a pessoa leva, provocando até mesmo a morte. Então tem que ter cuidado. Dos 5 efeitos que nós temos aqui, pessoal, o efeito fisiológico é aquele que dá o choque elétrico em uma pessoa. Então, o mínimo possível de corrente elétrica já pode deixar uma pessoa, vamos dizer, desacordada, a pessoa já pode perder sentidos, alguma coisa do tipo. Então, todo o cuidado que você imaginar com corrente elétrica, ele é pouco, justamente pelo fato de que ele provoca muito. Mas ele provoca muito essa questão, vamos dizer assim, de formigamentos, da muscular, alguma coisa do tipo. Então, quando a pessoa é submetida a um choque elétrico e depois você observa que a pessoa caiu ali por conta de um choque elétrico, você tem que primeiro observar o ambiente e ver se aquela região próxima está limpa, se você pode encostar ali. Mas a primeira tendência é correr e desligar o relógio geral. Quando você faz isso, ao você chegar próximo à pessoa, você abre a boca dele, desenrola a língua, não dê água para ele, tá? Providencia logo, faça a massagem cardíaca nele e aí providencia uma ambulância, alguma coisa assim, para poder levar ao pronto-socorro e assim fazer o tratamento adequado. Então tome cuidado, choque elétrico não é brincadeira. Esse negócio de você estar, principalmente as mulheres, quando vão secar o cabelo com um secador de cabelo dentro do banheiro, é perigoso, porque a probabilidade é muito grande de você estar dentro do banheiro utilizando um secador com o seu corpo molhado, descalço, e isso é muito perigoso. O ideal é que pegue uma toalha, se enxugue primeiro, calce um chinelo, fazendo com que você não tenha contato com o chão, vá para um quarto, tá certo? E seque seu cabelo lá no quarto, porque assim você ajuda, vamos dizer assim, a diminuir os riscos de choque em você. Porque nosso corpo, pessoal, ele transmite muito bem a corrente elétrica. Nosso corpo transmite muito bem a corrente elétrica. E a água também transmite a corrente elétrica. Então, seu corpo já transmite a corrente elétrica. E se ele estiver molhado também transmitindo, então tu tem a probabilidade 2 vezes de transmitir a corrente elétrica aí. Corpo e água junto. Por isso que seque seu corpo e vá para um quarto calçado. Porque dependendo da situação da tomada, você está com um aparelho de alta potência que libera grande quantidade de energia, calor, e aí se você estiver descalço, se ele estiver fazendo um aterramento, alguma coisa assim, ele vai usar você como fio terra para fazer a descarga de alguns elétrons livres que nós vamos ter. Então o ideal é que você esteja calçado para que você minimize e muito a ocorrência de choque elétrico aí, tá certo? E assim, de modo geral, as tomadas hoje, você sabe, elas são de 3 pontos, elas são, vamos dizer assim, mais protegidas. Tem que se colocar uma certa altura, porque quem tem criança não colocar o dedo na tomada, porque as crianças, principalmente na fase de desenvolvimento, são curiosas, então a tendência é quando vê, já vai colocando o dedo. Embora tenha uma proteção que seja difícil da criança ter contato, mas pode ser que a criança pegue um material pontiagudo e queira enfiar num buraco na tomada desse daí, e se ele for condutor de eletricidade, pode eletrocutar a criança. Então tem que ter o máximo de cuidado possível, para que isso não ocorra. Beleza, pessoal? Então, são diversos cuidados que nós temos que ter, principalmente nas nossas residências, com relação à questão da corrente elétrica, para se evitar levar um choque.
A máquina de lavar, mais um exemplo, se você vai lavar roupa e você tem ali uma máquina de lavar e a máquina de lavar está lá em um ambiente que está úmido, já foi molhado, e você está descalço, quer ligar aqui na extensão, na tomada, a máquina de lavar, você corre um risco de levar um choque. Então sempre calçado, tá certo? Um chinelo de borracha, que é para justamente evitar o contato seu direto com o solo e assim evitar que você sofra um choque. Então, o máximo de cuidado, tentar não molhar aquela região onde a máquina está, porque choque e água não se dão bem por esse sentido. A água conduz a eletricidade, como eu disse, seu corpo também, então o perigo às vezes é grande, então tem que ter o máximo de cuidado. Então são diversos exemplos que a gente tem que ter cuidado. Outra coisa interessante que eu não poderia deixar de falar é os benjamins que vocês têm em casa, que a gente chama hoje de T, tá certo? Os benjamins são os T's, muita gente conhece como T. Então esses benjamins aqui, pessoal, você tem que ter cuidado, certo? Porque eles são também alvos de choque. Porque é o seguinte, aqui a pessoa quer colocar um aparelho aqui, quer colocar outro aqui e outro aqui. Bem, não é todo o aparelho que eu devo colocar aí. Eles são mais utilizados quando você vai interligar aqui nesse T, que é o chamado T, que é o famoso T que a gente conhece. Ele é indicado em algumas situações se você for ligar, por exemplo, sua TV, seu aparelho receptor, um DVD talvez, um Blu-ray ou um som. Você pode ligar porque a tomada que nós temos em casa, na nossa tomada, ela tem, além desse formato aqui, ó, ela tem mais ou menos esses três pontinhos aqui, ela tem 220 volts, que é a DDP, e ela tem uma corrente de 10 amperes que ela suporta. E aí o ideal é que vocês utilizem, olhem para esses aparelhos, lá no final a especificação, quantos amperes ele tem? Nunca bote mais de 10 amperes em uma tomada. Nunca bote mais de 10 amperes. Você não pode pegar um desse daqui para ligar uma geladeira, um ferro elétrico, pelo amor de Deus. Altas potências, tá certo? Altas correntes, pode com certeza provocar o aquecimento da rede elétrica e fechar um curto-circuito e você terminar sendo prejudicado. Queimar a rede elétrica da sua casa, que Deus o livre até mesmo ser um atentado contra a sua própria vida. Então, tome cuidado. Não ter isso aqui para colocar, como eu disse, equipamentos de pouca potência e de pouca amperagem. Cada aparelho que você compra está lá. Se você ler, o problema nosso é que costumamos comprar o aparelho e na hora de montar, nós queremos montá-lo de cabeça. Ninguém quer pesquisar o manual, ninguém quer ver o manual. A gente só recorre ao manual quando o aparelho não dá certo, quando a montagem não dá certo. Quando algo não está bem, o que foi que aconteceu? Aí recorre ao manual. Tá certo? A gente tem que recorrer ao manual primeiro, pessoal, para depois ir a montagem do aparelho, para não danificá-lo. Então, olhe, toda a especificação vem lá no aparelho especificando quantos volts, quantos amperes são utilizados. Então, nunca ultrapassar os 10 amperes, porque se você ultrapassar, aí está correndo o risco de você fechar um blackout. Esse blackout a gente chama de curto-circuito. E esse curto-circuito pode queimar a rede elétrica da sua casa, sem contar que queima também os aparelhos. Outra coisa são os T's que tu já coloca lá e já sai soltando faísca. Às vezes está folgado, está com mau contato, aí você coloca lá na tomada e começa a sair daquelas faíscas. Coloquei uma coisinha, escutei um estalozinho, eu vi uma faísquinha, alguma coisa do tipo. Então está na hora de trocar, está na hora de rever. Porque se você forçar e continuar, esses T's podem juntar os pinos, e juntar os pinos fecha de novo o blackout, que a gente chama de curto-circuito. E isso é muito perigoso em uma residência, é muito perigoso. E o pior de tudo não é nem isso. Às vezes a pessoa utiliza um T, não utiliza aqui uma tomada, utiliza aqui um aparelho ligado e aí ele coloca outro T em cima do primeiro. Então essa série, interligação de vários T's é altamente perigosa, pessoal. Tem que ter cuidado. Tem um T aqui, aí eu coloco um outro T em cima, um outro T, aí pelo amor de Deus, esse monte de aparelho dentro desse T só, você está sobrecarregando mesmo, você está pedindo para que Deus, vamos dizer assim, para que ocorra um incidente, que Deus o livre. Então isso é altamente perigoso quando se fala. Tudo isso está relacionado ao efeito fisiológico. O efeito fisiológico, nós sabemos que as pilhas, elas não vão te dar um choque, tá certo? As pilhas é 1,5 volts, você não sente. Aquela história de botar na ponta da língua para perceber o formigamento, para saber se a pilha está carregada ou não, porque a parte da ponta da língua é muito sensível. Mas se você pegar entre os dedos, os seus dedos não têm a sensibilidade de levar um choque com uma pilha. Mas se for um contato com a tomada, se for um contato com um fio elétrico descascado, se for alguma coisa desse tipo, o perigo é iminente, o perigo é grande e você com certeza vai se levar um choque. E dependendo da intensidade, isso pode ser fatal, pessoal.
entendeu? Fatal. E muito cuidado, como eu disse, todo cuidado com rede elétrica, com corrente elétrica em casa é pouco. Tanto você adulto, quanto se você tiver criança. E peguem essas dicas que eu disse aqui para vocês e levem para a vida de vocês, que é importante, certo, pessoal? Então, estamos aí, o efeito fisiológico é a passagem de corrente elétrica nos seres vivos. Eu quero trabalhar com vocês alguns pontos aqui, que nós antigamente eram utilizados e que hoje ainda são, tá certo? Mas só que mudou o formato de proteção da rede elétrica. Nós sabemos que a rede elétrica existe entre um poste e outro, alguma coisa assim, existe o que a gente chama de canela. Quando a canela cai, falta energia naquela parte lá. Então a canela é o fusível da rede elétrica. A canela é o disjuntor da rede elétrica. Porém, as nossas casas, antigamente, nós tínhamos o fusível, tá certo? O fusível. O fusível é um filamento, pessoal, nesse formato aqui, ó. Ele tem essa parte de metal aqui e essa parte de metal aqui, ó. E no meio ele tem um fiozinho aqui, ó. Que esse fio aqui é onde passava a corrente elétrica. Então a corrente vinha, passava aqui e saía de boa. Se ela viesse vamos dizer assim, exagerada, em grande quantidade, que não era permitido, o que acontecia com esse fusível aqui? Pá! Ele queimava, ele rompia, ele quebrava. Por que ele quebrava? Ele quebrava para não deixar aquela corrente em excesso passar para casa. Exemplo, a rede elétrica ela tem, vamos dizer assim, na sua casa ela tem uma entrada X. O problema é que aí caiu um raio próximo à sua casa e esse raio sobrecarregou a rede elétrica. Ao sobrecarregar a rede elétrica, então houve uma intensificação de corrente de DDP na rede elétrica. Então, quando essa intensificação chegou na sua casa e quis entrar, o fusível detectou, epa, aqui é para passar só tanto, aqui não é para passar esse exagero que está vindo. Então o que acontece? Ele corta, ele queima essa parte aqui. Ao queimar isso daqui, toda a rede elétrica da sua casa desliga. Está protegida, ela está protegendo a rede elétrica. Porque se entrar, vai queimar a sua TV, a sua geladeira, todos os equipamentos que estão ligados à rede elétrica. Não precisa o equipamento estar ligado, basta estar conectado à rede elétrica, eles vão queimar. Então o fusível vai lá e protege. Tá certo? Só que o fusível é o seguinte, toda vez que ele queimava, você tinha que comprar outro fusível, tirar esse e substituir esse fusível aqui por um outro. E por aí vai. Pensa você aí, 11 horas da noite, um fusível desse da sua casa queima. Aí você precisa dormir, o calor que só. E aí, como é que eu vou dormir agora se o fusível queimou, o comércio está fechado, eu tenho que esperar agora para amanhã para comprar outro. Vou ter que passar o resto da noite o quê? No escuro, não é isso? Então, esse fusível aqui foi substituído por o disjuntor. Ele foi substituído por o disjuntor. O disjuntor, ele é magnético, tá certo? O disjuntor é magnético. Ou seja, é aquele aparelhozinho que você tem, tá certo? E esse aparelhozinho, ele tem aqui, ó, um objetozinho aqui, que na ponta dele pode ter 15 amperes, pode ter 20 amperes, pode ter 25 amperes, pode ter 30 amperes e por aí vai. Então é isso aqui. Quando essa parte aqui é o que a gente chama de disjuntor. Então ele substituiu, tá certo? Ou seja, o fusível foi substituído pelo disjuntor. Tá lá no relógio. Quando tu vai trocar uma lâmpada ou mexer no tomada, desliga o disjuntor. Tu só puxa. Ao desligar o disjuntor, aí tu vai lá, liga, tá certo, a lâmpada e volta e liga o disjuntor de boa. Por que o disjuntor é eficiente e é melhor do que o fusível? Porque não precisa substituir, pessoal. Na hora que tem alguma coisa errada na rede elétrica, o disjuntor desliga automaticamente. Ao desligar automaticamente, depois que passar, tá certo, aquela parte, se for um dia de tempestade por conta de um raio que caiu na rede elétrica, ou de falta de energia na sua casa, você pode recorrer ao disjuntor. Ao chegar ao disjuntor, você só vai lá e levanta o disjuntor e aí se estabelece a sua rede elétrica, a energia normal na sua casa. Então ele é muito mais eficiente e fácil. Essa questão de 15 amperes, 20 amperes, 25, 30 amperes é a questão seguinte da amperagem. Esse de 15 amperes aqui, se você vai utilizar muitos equipamentos que consomem muita energia, que tem alta potência, o ideal é você escolher um de maior amperagem. Por exemplo, você tem aqui um disjuntor de 15 amperes, você quer botar 2 ar-condicionados, ainda quer utilizar um secador de cabelo ou alguma coisa do tipo. É perigoso, é complicado, porque o de 15 amperes é pouco para isso. Então você tem que fazer um estudo primeiro para saber qual é desses que você tem que colocar. Então você vai para 20 amperes, vai para 25, 30, passando daí já é um consumo exagerado. Então os de residências estão baseados nesses termos aqui. Pouco, tá certo? Vamos dizer assim, muito,
mas aqui dá para, vamos dizer assim, desenvolver, dá para sanar a sua necessidade, vocês têm que observar. Na rede elétrica, nós temos que o disjuntor, ele é representado por esse formato, ó, ele é representado por essa figura. Então, essa é a representação do disjuntor. Quando você vê assim, uma ondazinha deitada na rede elétrica, tá aqui, então porque aqui tem um disjuntor. Se você tem aqui, ó, aí você tem aqui, por exemplo, uma lâmpada, e aí nós temos esse formato aqui. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um disjuntor. Esse é um disjuntor. O que é que nós podemos ter além disso aqui? Nós podemos ter aqui, ó. Aqui nós podemos ter esse polo maior, é o positivo, maior potencial. Esse menor, também o negativo, que é o de menor potencial. Nós sabemos que os polos são representados por sinais desse formato. Então, o que acontece? Nós temos um disjuntor aqui, tá certo? Que é chamado de fusível. Esse é o fusível. Nós temos uma lâmpada aqui. E essa parte aqui, pessoal, nós podemos chamar de pilha ou de bateria. Tá certo? Pilha ou de bateria. Ela que vai fornecer a DDP para que se estabeleça uma corrente elétrica e funcione a lâmpada aqui de boa. Tranquilo? Então você tem uma lâmpada, você tem um fusível e você tem uma bateria nesse circuito aqui. Tranquilo? O fusível, proteger a lâmpada, proteger a rede elétrica. Bateria, fornecer DDP, tensão, para que a lâmpada funcione de boa. Tá certo? Que tem representado por esse polo, esse menorzinho. Esse traço menor é polo negativo, menor potencial. Esse maior é positivo, maior potencial, e assim se estabeleceu a corrente elétrica em todo o circuito. Então, esses aparatos aqui são muito utilizados. Tem alguns pontos que a gente vai tratar depois: geradores, receptores, kickoff, que trabalha a questão de nós e mares, mas isso em capítulos futuros. O próximo assunto que nós iremos trabalhar está relacionado justamente à parte de potência e à parte de resistência. Beleza, pessoal? Forte abraço, tchau, tchau.